e darei ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o pouco lhe será tirado. Sabe, Deus está falando conosco desde o final do ano sobre nos prepararmos para viver coisas maiores. A última mensagem que eu preguei aqui no ano de 2024 fala sobre isso. Prepare-se para crescer. Amplie a sua tenda, né? Alarga as tuas fronteiras. E ao longo de toda a campanha dos 12 dias, Deus veio falando para nós. E o tema do nosso ano também fala sobre crescimento, mas não do nosso, mas sim dele em nós. No domingo o Senhor falou com a gente sobre o vinho novo em odres novos. Coisas novas caminham com coisas novas. Coisas novas não caminham com coisas antigas. Então muitas vezes nós queremos desfrutar das coisas novas, mas queremos estar apegados com as antigas e não vai funcionar. E nessa noite o Senhor fala conosco sobre os talentos. O talento aqui que nós acabamos de ler, naquele tempo, naquela época, era a moeda do momento. Era o talento. Mas na nossa língua portuguesa, nós entendemos talento como habilidade, como uma capacidade. Quando alguém sabe tocar, cantar, pintar, escrever, qualquer uma dessas habilidades e outras, nós dizemos, olha, aquela pessoa é talentosa. Sabe, o Senhor Jesus, Ele investiu em nós. Deus investiu em você. Os céus investiu em nós, igreja. Os céus investiu em você, líder de célula. Deus investiu em você, supervisor, líder de rede. Deus investiu em você, pastor. Deus investiu em você, discípulo. O céu investiu em nós. E a palavra, ela diz que o homem não pode receber coisa alguma, a não ser que do céu não lhe tenha sido dado. Então muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus investiu em nós e achamos que é tão pouco. Achamos que é tão limitado porque não veio na forma como me ensinaram que deve ser. Porque não veio na forma que eu desejava. Porque não veio com a aparência que eu esperava. Porque não tenho aquele talento que eu tanto sonhei. Porque eu não sei cantar, porque eu não sei tocar, porque eu não sei isso, eu não sei aquilo. Focamos naquilo que nos falta, enquanto nos esquecemos daquilo que já recebemos de Deus. Jesus contou uma parábola dizendo aos seus discípulos, olha, o reino será semelhante a um Senhor que deu, que investiu nos seus servos. Da mesma forma, meus queridos, Deus investiu em cada um de nós. Deus colocou em nós habilidades. Deus colocou em nós capacidade. Deus colocou em nós a capacidade de pensar. Olha que bênção. Deus nos deu a capacidade de nos comunicar, embora muitas vezes a comunicação é o maior dos nossos problemas. Deus nos deu a capacidade de criar coisas novas. Nenhum outro ser vivo tem essa capacidade a não ser nós, de transformar aquilo que já existe. Deus nos dotou, Deus nos capacitou. Mas quantas vezes nós olhamos para aquilo que recebemos de Deus, olhamos para o vinho novo que foi derramado sobre nós, dizemos, mas é só isso, Senhor. É só isso, é tão pouco. Quando o Senhor Jesus, Ele escolheu cada um de nós. E a palavra vai nos dizer que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Davi escreve isso, ele diz, lá no ventre, o Senhor já me conhecia. Quando os meus ossos estavam sendo formados, o Senhor já conseguia ver. Todos os meus dias já estavam contados no seu livro. Deus investiu em nós. Mas olhamos para aquilo que Deus nos deu e achamos que é tão pouco. Ah, mas porque eu tenho só um talento, o outro tem 2, o outro tem 5, o outro tem 10. Veja como fulano de tal é tão brilhante, é tão talentoso, é tão habilidoso. Veja como o outro consegue fazer tantas coisas. Hoje a Stephanie ministrou louvor aqui, não sei se vocês perceberam, mas ela estava um pouquinho nervosa. Ela falou, Michel, eu não vou conseguir. Você vai conseguir, vai dar certo. Quantas vezes nós nos achamos incapazes? Quantas vezes nós nos achamos impossível fazer aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos? Você esse ano vai ser líder de célula. Eu, líder de célula? Você vai ser supervisor. Eu, supervisor, Senhor.
Ó, você vai ser um pastor, eu um pastor. Mas, meus queridos, como nós ouvimos aqui na parábola, o Senhor daqueles servos não chega para eles e pergunta se eles estão capacitados ou não. O Senhor simplesmente confiou a eles uma habilidade. Da mesma forma, o Senhor também não olha para as nossas incapacidades. Lembra quando Deus chamou a Moisés? Moisés era pesado de língua. Quando o Senhor chamou a Jeremias, Jeremias era uma criança. Quando o Senhor chamou a Davi, lá de trás das malhadas, lá no pasto, cuidando das ovelhas, a mesa preparada, os filhos mais bonitos, os mais fortes, estilo Vando, tudo na mesa esperando para comer. Aí chega lá Davi, mirradinho. A palavra pelo menos disse que Davi era bonito, era ruivo e bonito. Mas escolheu, estava lá no campo. O próprio Filho de Deus, Jesus. Não sei se você já leu bem a descrição de como Jesus era, mas Isaías 53 nos diz que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era o mais desprezado entre os homens e como um de quem os homens escondem o rosto. As pessoas não gostavam de olhar para Jesus. Entretanto, todavia, ele carregava em si próprio o dom da vida, o próprio dom de Deus. Então nós olhamos para as nossas incapacidades, eu não sei fazer, eu não sei falar, fulano é melhor do que eu, Beltrano, começamos a nos comparar com pessoas que já estão há muito tempo fazendo o que fazem, há muito tempo no evangelho, há muito tempo pregando, há muito tempo cantando, tocando, pregando, ensinando, há muito tempo fazendo. E deixa eu dizer uma coisa, o tempo nos aperfeiçoa. Quantos de nós aqui, principalmente os professores, né, do Trilho do Crescimento, tem horas ali que eu estou dando aula no Trilho do Crescimento e eu começo a me lembrar de coisa que eu li em 1980. Nem era nascido em 80, gente. Brincadeira. Mas você vai pregando e Deus vai trazendo um versículo, você vai dando a aula ali, Deus vai trazendo coisas à sua memória, porque o tempo ele vai nos aperfeiçoando, assim como um vinho novo precisa ficar no odre para ele ser um vinho bom um dia, assim também é aquilo que Deus derramou sobre nós, com o tempo nós vamos nos aperfeiçoando. Então pare de se comparar com a Lúcia, com o Michel, com o Eduardo, com a Liz, com a Michele, que nós só tem a pele boa, porque é tudo velho. O couro do odre é bom, né, Lúcia? Já esticamos, mas continuamos firmes. Sabe? Não olhe para nós e tenha em nós um objetivo inalcançável. Eu jamais vou ser como tal pessoa. Eu jamais vou ser como fulano. Eu vou rasgar a seda aqui, né? Mas eu acho que o meu pastor prega muito bem. E eu me lembro quando a gente começou a pregar, né? E aí ele ficava aqui no altar, ou ele ficava lá onde ele está, lá atrás. Meu Deus do céu. Eu falava, pastor, quando a gente for pregar, sai do culto, pastor. Fica lá fora, faz qualquer coisa. E o cara prega bem. E tem umas coisas que ele fala, que eu falo, da onde que sai, Jesus? Mas você quer comparar o Michel com 28 e o pastor com 48? Não vai dar. O tempo vai nos aperfeiçoando. Não olhe para o talento que Deus te deu hoje e despreze. Não olhe para aquilo que Deus te confiou hoje e jogue no lixo porque não é parecido com a música que o Michel faz, porque não é parecido com a pregação que o fulano faz. Continue, invista. Aquele que recebeu 5 talentos, ele fala o quê? Eu vou investir. Eu vou desenvolver isso que eu recebi. Eu vou fazer que isso que eu recebi aumente. Temos pessoas que recebem muitos talentos, mas não desenvolve, mas não se permite ser tratado, não entra num trilho do crescimento, não se desafia a ser um líder de célula, não se desafia a ir para um ITQ da vida, não se desafia a participar de uma banda, a vir para um ensaio, a fazer qualquer outra coisa. Tem o talento, recebeu do Senhor, mas não investiu. Sabe, o Senhor ele colocou em nós habilidades. E a palavra ela vai nos dizer que todos os dons que nós recebemos, eles têm um propósito.
para aperfeiçoamento dos nossos irmãos. O talento que o Senhor confiou a você, meu irmão, tem um propósito. E não é te fazer famoso, se isso acontecer, glória a Deus. Não é te fazer ganhar rios de dinheiro, se isso acontecer, glória a Deus. Mas o nosso talento, aquilo que Deus confiou em nós, tem um propósito e é abençoar a outras pessoas. Se o músico tocar apenas para si, para o seu próprio prazer, e não abençoar e não ministrar sobre a igreja, não tem valor algum. Já pensou se cada um de nós aqui quiséssemos fazer o que sabemos fazer de melhor? Se o baterista quiser mostrar tudo que ele sabe, se o tecladista quiser mostrar tudo que ele sabe, o violão, o baixo, a guitarra, e todos ao mesmo tempo quiserem mostrar tudo que sabem fazer em todas as músicas, não vai ter qualidade. Vai ter muita técnica, mas pouca qualidade. Agora, quando nós decidimos servir uns aos outros, quando o baixo trabalha junto com a bateria, o violão fazendo a base, o teclado na sua função, o vocal, o solo, a harmonia vocal, então as coisas acontecem. Da mesma forma também são com as capacidades, habilidades que nós recebemos. Se começarmos a fazer apenas para nós mesmos, será vazio e terá pouco proveito. Mas quando eu entendo que o dom, a habilidade que o Senhor me deu, o talento que o Senhor me deu, na verdade serve para abençoar o meu irmão, então é mais fácil servir. Então é mais fácil eu diminuir. Então é mais fácil eu ceder. Porque eu sei que o propósito maior não é eu ser beneficiado, mas é eu servir a outros. Os nossos talentos, irmãos, estão em nós, mas não são nossos. As habilidades que Deus deu a nós estão em nós, mas não são nossas. Você pode cantar muito bem, pregar muito bem, tocar muito bem, ser um ótimo líder de célula, um ótimo supervisor. Você pode escrever muito bem, você pode fazer qualquer coisa muito bem. Mas essa habilidade não é sua. Ela nos foi emprestada. O Senhor confiou a nós. E aí sabe o que acontece? Nós temos uma geração, e eu não estou falando de adolescente, jovem não, mas uma geração dentro da igreja de homens e mulheres de todas as idades, que estão aqui procurando o propósito da sua existência, que estão aqui procurando o propósito. Deus, qual é o meu propósito? Senhor, fala comigo. Deus, eu preciso saber qual é a sua vontade para a minha vida. Gastamos muito tempo procurando o propósito de nossas vidas, quando na realidade está mais claro do que nós podemos imaginar. A palavra diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O propósito da sua vida, o propósito dos talentos que Deus confiou a você, as habilidades que Deus colocou nas suas mãos, é para ele, para a glória do Senhor. E não vai existir outro propósito, irmãos. Não vai haver outra razão de estarmos aqui. A palavra nós lemos ali que 2 daqueles servos receberam os seus talentos e multiplicaram os seus talentos. Mas um dos servos, ele recebe o seu talento e ele o esconde, ele o enterra, porque ele tem medo de perder aquilo que havia ganhado. Muitos de nós ainda estamos nessa fase de negar aquilo que Deus nos deu, negar a influência que o Senhor nos deu. Ah, não, mas eu queria ficar quietinho, eu queria ficar, sabe, invisível aqui. De vez em quando eu tenho esses rompantes, né? Falo pra Michele, quero ficar quietinho na minha. Quero, sabe, eu falo pra Michele, você vai atrás, falei pra ela, queria ser tanto assim uma pessoa normal, que chega assim, sabe, chega no culto, presta seu culto, participa do culto e vai embora mas eu não consigo. Eu não consigo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E quantas vezes nós somos como esse servo aqui que recebeu o seu talento e escondeu. Eu quero ser normal. Porque eu não quero dor de cabeça para mim. Porque cuidar de gente é tão desafiador. Porque eu já tenho tanta coisa para fazer na minha vida, vou me envolver com coisa da igreja. Nós não podemos esconder os nossos talentos, irmãos.
Se você sabe escrever, então escreva. Se você sabe ouvir, então ouça, aconselhe, mas não esconda aquilo que Deus te deu. Porque quando nós escondemos aquilo que Deus confiou em nós, nós seremos cobrados. Sabe, nós precisamos, gente, urgentemente, colocar em ação as habilidades que Deus nos deu. Porque quando nós nos omitimos daquilo que Deus confiou a nós, outras pessoas estão deixando de ser abençoadas. Quando você foge do chamado de Deus para a sua vida, outros estão deixando de ser abençoados. Michel, mas como assim? O que você está querendo dizer? Pessoas que talvez você alcançaria com o seu testemunho. Pessoas que você alcançaria com as suas habilidades. Pessoas que você alcançaria com a sua influência. Elas serão alcançadas pela graça de Deus por outras pessoas e de outras formas. Mas você poderia ter sido resposta de Deus na vida dessa pessoa há muito tempo. Não esconda o seu talento. Não esconda a habilidade que Deus confiou a você. Outro dia eu estava conversando com o Adrian e o Lucas. Nós falando sobre isso. Quantas pessoas nós temos aqui na igreja que nós sabemos que tocam um instrumento, toca violão, toca bateria, toca teclado, guitarra, mas não querem se envolver. Não esconda aquilo que Deus confiou a você. Se o Senhor confiou a nós, não é porque somos bons ou os melhores ou os mais preferidos e favoritos de Deus, é pela graça dele. É por sua bondade que o Senhor nos deu. Agora, se ele confiou a nós, cabe a nós corresponder à vontade de Deus. Michel, eu só sei pintar uma parede. Eu só sei fazer unha, que é as meninas da unha ali, ó. Mas você sabe ouvir, você sabe comunicar. Eu só vendo carro. Quem só vende carro? Meu Deus do céu, faz tanta coisa. O Senhor nos deu habilidades. E todas elas precisam ser devolvidas ao Senhor. Todas elas precisam glorificar ao Senhor. Eu posso escolher cantar um louvor a Deus ou cantar uma música secular. Os músicos podem escolher tocar louvor ou tocar no barzinho. Mas não pode, é só um exemplo. Mas se quisessem, poderia. Porque nós escolhemos o que vamos fazer com aquilo que Deus confiou a nós. E eu gosto muito desse capítulo 25 de Mateus, porque se você ler ali no comecinho, ele fala sobre a parábola das virgens. Depois ele fala sobre os talentos. E Jesus, ele era intencional em todas as coisas. Não é por coincidência que uma parábola está depois da outra. As virgens, elas eram puras, elas eram escolhidas, elas foram chamadas a um casamento, a uma aliança, mas 5 delas se prepararam para o grande dia. 5 delas não apenas esperavam um noivo como quem espera o ônibus. Uma hora ele vem. 5 delas escolheu esperar com um azeite na reserva. 5 delas escolheu esperar fazendo alguma coisa. Mas as outras loucas estavam noivas, eram separadas, tinham uma aliança, mas esperar não é tão importante. O azeite que eu tenho já é o suficiente. O que eu já fiz basta. O que eu estou fazendo está ótimo. Depois que ele fala sobre as noivas, ele fala sobre o talento. E aí ele vai terminar o versículo 25 falando sobre o reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus, o Filho do Homem virá em glória. Todos o verão. E o Senhor naquele dia irá separar o bode das ovelhas. Eu não estou fazendo terrorismo psicológico, mas estou aplicando o que a Bíblia diz.
Capítulo 25 fala sobre aqueles que foram escolhidos, capacitados, separados. Mas alguns destes guardaram azeite, multiplicaram o talento, trabalharam para o Senhor e entraram para a alegria do Senhor. E outros foram loucos, não guardaram azeite, enterraram seus talentos e foram contados entre os bodes. O Senhor confiou a você, igreja, a nós, igreja, há habilidades. E tem pessoas lá fora precisando de que nós coloquemos essas habilidades em prática. O Senhor confiou a nós talentos e habilidades. E a decisão de como vamos usá-la é nossa. Eu, entretanto, todavia te aconselho a guardar o azeite para o dia do Senhor e a multiplicar os seus talentos. Mas a decisão final é de cada um de nós. Há um vinho novo para odres novos e há talentos novos para aqueles que investem e multiplicam aquilo que já receberam. E o dia do Senhor virá e Ele vai separar bodes e ovelhas em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, por favor? Loucura, né? Esse culto, gente. Começou pelo final.